Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, a oração da meia-noite. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. Sejam muito bem-vindos. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Antes mesmo de elevarmos nossas vozes em oração, quero convidar você a quietar o coração e abrir espaço para que a palavra de Deus fale primeiro. A oração é poderosa, mas quando ela nasce da revelação das Escrituras, ganha ainda mais vida e profundidade. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, lemos: Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse versículo nos impacta não apenas pelo que afirma, mas por quem o declara, o apóstolo Paulo. Um homem cuja vida foi completamente transformada pelo poder de Cristo, antes conhecido como Saulo, perseguidor dos cristãos, tornou-se a voz mais forte do Evangelho do Novo Testamento. Aquele que antes espalhava medo, passou a anunciar esperança. Paulo é prova viva de que ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça. Sua história nos mostra que Deus não chama os perfeitos, mas os disponíveis. O apóstolo Paulo não apenas pregou, ele viveu intensamente o Evangelho. Suas cartas ainda hoje alimentam a fé da igreja. Ele enfrentou cidades hostis, suportou perseguições, falou diante de reis e autoridades sem recuar. Vimos em Atos 19, 11 e 12 que Deus operava milagres extraordinários por meio de suas mãos. Até lenços e aventais que tocavam sua pele eram levados aos enfermos, que eram curados e os espíritos malignos batiam em retirada. Esse mesmo Paulo foi o homem que, mesmo açoitado e preso, não murmurou, mas cantou hinos ao Senhor. E quando sua voz e a de Silas subiram em adoração, a prisão tremeu. As portas se abriram e as correntes se romperam. Que testemunho de fé inabalável! Mas o que nos impressiona é que esse mesmo Paulo, usado poderosamente, se reconheceu como o principal dos pecadores. E sabe o que isso significa, meus irmãos? Significa e nos ensina que a grandeza de sua vida não estava nele, mas na graça que o alcançou. Quando Paulo se chama de o principal dos pecadores, ele não estava apenas lembrando de seu passado como perseguidor da igreja. É verdade que ele havia autorizado prisões, presenciado a morte de Estevão e perseguido homens e mulheres de fé. Contudo, mesmo após ter sido perdoado, Paulo nunca esqueceu de onde Cristo o havia resgatado. E mais do que isso, ele reconhecia uma luta constante dentro de si. Em Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 20, ele abre o coração de maneira honesta. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Ele revela que, mesmo sendo apóstolo, ainda enfrentava o conflito entre a carne e o espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão e minha irmã. Quem nunca se sentiu assim? Querendo fazer o bem, mas caindo nos mesmos erros? Desejando agradar a Deus, mas tropeçando nas fraquezas? As palavras de Paulo ecoam dentro de nós porque são reais. Elas mostram que até os mais usados por Deus ainda dependem da sua graça todos os dias. Talvez hoje você se encontre exatamente nessa luta. Deseja agradar a Deus, mas se vê repetindo erros que pensava já ter vencido.
O peso da culpa e da vergonha pode fazer você acreditar que Deus já desistiu de você. Mas eu quero te lembrar, se existe luta dentro de você, é sinal de vida espiritual. Um coração endurecido não sente nada, mas um coração sensível ainda se entristece pelo pecado. Paulo nos ensina que a batalha contra a carne não é motivo de condenação, mas uma evidência de que o Espírito Santo está operando em nós. Quando reconhecemos nossas fraquezas, abrimos espaço para o poder de Deus se manifestar. É por isso que ele declarou em 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não se trata de ser perfeito, mas de depender daquele que é perfeito em tudo. Jesus não veio para os fortes, mas para os cansados, os feridos e os que precisam ser levantados pela sua misericórdia. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo: amanhã vou mudar? Quantas vezes disse: dessa vez será diferente? E ao cair de novo, sentiu o peso esmagador da culpa. Paulo conhecia bem esse ciclo. Por isso, suas palavras em Romanos 7 nos identificam tanto. Ele mostrou que até os grandes homens de Deus enfrentam lutas internas. Mas existe uma verdade poderosa. A condenação não tem mais autoridade sobre aqueles que estão em Cristo. Romanos 8:1 declara: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que, mesmo em meio às quedas, não somos abandonados. O sangue de Jesus já nos justificou e nos deu livre acesso ao Pai. O inimigo quer que você se esconda em vergonha, mas Deus te chama para se levantar em fé. A luta não define sua identidade. Você não é escravo do pecado, mas filho amado do Deus Altíssimo, redimido pela cruz. A luta que enfrentamos contra o pecado pode até nos cansar, mas também nos lembra que não estamos sozinhos. Jesus não tem nojo da nossa fraqueza, não se afasta quando tropeçamos. Pelo contrário, ele se aproxima com misericórdia, cura e poder para nos levantar. A vergonha quer calar a sua oração, mas Cristo chama para correr para a sua presença. Paulo nos mostra que a graça não diminui a seriedade do pecado, mas exalta a grandiosidade do perdão. Ele entendia que Jesus não veio salvar pessoas perfeitas, mas pecadores. Ele veio para os quebrados, para os feridos, para os que se sentem incapazes. Ele veio para mim e para você. Quando Paulo se declarava o principal dos pecadores, não estava exaltando o pecado, mas magnificando a graça. Era como se dissesse: se Deus me perdoou, ninguém está fora do alcance do seu amor. Por isso, meus queridos irmãos, antes de colocarmos em palavras a nossa oração, eu quero convidar você a fazer um exercício de entrega profunda. Respire fundo mais uma vez e reconheça a sua necessidade de Deus neste momento. Cada um de nós carrega fardos invisíveis, feridas antigas e desejos não realizados. Talvez você esteja cansado de tentar sozinho, tentando mudar hábitos, pensamentos ou emoções que parecem impossíveis de controlar. Paulo nos lembra que a verdadeira transformação não vem pela força humana, mas pelo poder do Espírito Santo agindo em nosso interior. Ele nos mostra que mesmo os maiores servos de Deus enfrentaram lutas, quedas e dúvidas, mas permaneceram firmes porque confiaram na graça que é maior do que qualquer falha. Hoje, enquanto nos preparamos para orar,
Permita que o Espírito Santo abra seus olhos para a misericórdia de Cristo. Entenda que cada dificuldade enfrentada não é sinal de fracasso, mas oportunidade de reconhecer mais profundamente o amor de Deus. Ele quer encontrar você onde você está, em sua fragilidade, e revelar a força que só Ele pode dar. Então abra seu coração, entregue sua vida e diga a Deus que você deseja mais do que perdão. Deseja transformação verdadeira. Desejo de viver alinhado à sua vontade. Desejo de ser renovado da raiz até os frutos da vida. Então, meu irmão e minha irmã, vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos ter esse momento aqui de oração. Pai amado, queremos te agradecer pelo privilégio de poder compartilhar tua palavra todos os dias. Entendemos que esta reflexão diária não é apenas uma mensagem enviada, mas um alimento para a alma, um bálsamo para os corações cansados e uma luz para quem caminha em meio à escuridão. Cada texto, cada oração, cada versículo que enviamos tem o poder de tocar vidas, de fortalecer famílias e de reacender a esperança. Senhor, que cada áudio enviado seja um encontro verdadeiro contigo, um despertar espiritual e um convite para viver mais perto do teu coração. Que ninguém receba esta mensagem como rotina, mas como um sopro fresco da tua graça renovadora. Senhor, nós reconhecemos que tudo vem de ti e para ti deve voltar. Agradecemos porque ao longo de cada reflexão diária o Senhor tem falado conosco de forma única, renovando nossas forças e reacendendo nossa fé. Pedimos que cada pessoa que receba estas mensagens seja envolvida pelo teu amor, sustentada pela tua mão poderosa e direcionada pela tua vontade. Que cada reflexão seja um convite à transformação. Que nunca percamos o desejo de te buscar em espírito e em verdade. Senhor Jesus, quero te lembrar que cada oração sincera, cada arrependimento verdadeiro e cada entrega do coração não passa despercebida por ti. Que cada reflexão seja um convite à transformação e que nunca percamos o desejo de te buscar em espírito e em verdade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje eu quero te lembrar que cada oração sincera, cada arrependimento verdadeiro e cada entrega do coração não passa despercebida por Deus. Ele vê suas lutas, suas lágrimas e suas pequenas vitórias diárias. A história de Paulo nos mostra que mesmo os mais usados por Deus enfrentam dificuldades, mas não são derrotados porque a graça de Cristo é maior do que qualquer falha. O Senhor nos convida a trazer todos os nossos fardos, nossas frustrações e nossos erros à sua presença. Ele não espera a perfeição. Ele deseja um coração disposto a ser moldado, ensinado e transformado. Um coração que reconhece sua fraqueza, mas escolhe confiar na força divina. Então, assim como Paulo foi transformado, ele também quer transformar você, seus pensamentos, suas atitudes, seus desejos e seu coração. A verdadeira liberdade vem quando permitimos que Jesus nos molde e nos ensina a viver em obediência, amor e santidade. E lembre-se, não estamos sozinhos nessa caminhada. Quando caímos, Ele nos levanta. Quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece. Quando somos tentados, Ele nos mostra o caminho da vitória. Toda a graça que alcançou Paulo hoje alcança você. Toda a misericórdia que sustentou Paulo hoje sustenta você. E sua história de fé ainda está sendo escrita pelo autor da vida. Pense nisso e fique com Deus. Meus queridos, que Deus te abençoe. Se você
foi abençoado por esta palavra, compartilhe. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Se quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, aqui na descrição do vídeo está o link. Basta entrar e fazer parte da nossa comunidade. Aqui também temos várias outras reflexões. Escolha uma, escute e divulgue com seus amigos. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.